vamos dar continuidade hoje à nossa série, né, de cuidado com os nossos irmãos. E eu fiquei responsável por falar sobre onde buscar cuidado, né? Onde encontrar o cuidado. E, bem, o meu objetivo aqui hoje com os irmãos vai ser conduzir os irmãos, levar os irmãos a entender a importância do aconselhamento bíblico e da palavra do Senhor diante de algumas opções que realmente existem para a busca de cuidado. Nós vimos, né, se você participou do nosso congresso de aconselhamento bíblico, você viu na palestra que antigamente, né, há muito tempo atrás, quando uma pessoa ela tinha algum tipo de sofrimento sentimental ou mental, ou algo do tipo, via de regra ela procurava ali o sacerdote, seja o padre, o pastor, e hoje esse fenômeno não acontece mais. Então, vou falar a respeito do psicologia e psiquiatria e aconselhamento bíblico. Como a maioria dos irmãos já sabem, eu sou bacharel em psicologia e hoje vamos discorrer a respeito deste assunto. Bem, para começarmos, gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia aí em Gênesis. Primeiro vamos ler apenas o capítulo 1, versículo 1. Do princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o resumo de todo o relato da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, meus irmãos, o capítulo 2, dos versos 4 até o verso 17. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos ilumine e nos conduza nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa me conduzir, que o Senhor, meu Deus, me use, Pai, e que toda essa nossa conversa aqui seja guiada pelo Senhor. Tende misericórdia de nós e ajude-nos a sermos mais fiéis cada dia a Ti, Pai, e a sermos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para começarmos essa nossa conversa, eu gostaria de estabelecer algumas coisas. Eu coloquei aquela palavra difícil ali porque eu acho ela muito legal. Prolegômena, basicamente, os pontos de partida. O primeiro ponto de partida que nós vamos ter para essa nossa conversa é que a Bíblia é a palavra de Deus e completamente verdadeira. O que isso significa? E por que eu coloquei isso? Porque, meus irmãos, a Bíblia ser a palavra de Deus e ser completamente verdadeira significa que mesmo que você não creia na Bíblia, ela continua sendo a verdade e continua sendo aplicável à sua vida. Mesmo que você tenha, tipo assim, nossa, eu não acredito na Bíblia, eu tenho fé em outra coisa. Que pena, então creia na Bíblia, porque ela é a verdade sobre quem você é, e sobre o seu futuro, e sobre tudo quanto mais existe. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ou seja, ela toda é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, nós devemos procurá-la através de códigos ou algo do tipo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus.
A segunda coisa, a Bíblia deve ser interpretada pela hermenêutica histórico-gramatical. O que é que isso significa? Que quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós devemos lê-la e respeitar a Bíblia como um texto. Entender o seu gênero literário, entender o que é que o autor quis comunicar. Isso significa que quando nós vamos ler a Bíblia, nós não devemos ficar procurando significados ocultos ou achar que a Bíblia toda é uma alegoria e nós podemos ler e interpretar de qualquer forma e entender o que nós quisermos. Por exemplo, nós poderíamos ler esse texto que nós lemos aqui hoje e achar que isso foi simplesmente uma alegoria que Deus fez para aquele povo, porque eles não seriam capazes de entender, então Deus só contou uma historinha para eles se satisfazerem e terem alguma coisa no que crer. Não é isso que nós cremos. Nós cremos que a Bíblia ela é inspirada e deve ser entendida também como uma obra que foi escrita. E bem, diante disso, e diante do texto que nós lemos, eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. O que é o homem? O homem como, no caso, toda a humanidade. O que é a humanidade? Como é que nós podemos definir o que é o homem? Bem, existem muitas definições do que é o homem, mas para nós definirmos o homem, nós vamos usar uma antropologia bíblica. Basicamente, homilogia é entendimento, estudo, conhecimento a respeito de determinada coisa. Então, nós vamos usar o que a Bíblia diz para definirmos o que é o homem. E a Bíblia diz que o homem é um ser completo. É um ser que é tanto físico, ele tem um corpo, quanto ele é também imaterial, tem uma alma ou espírito. A Bíblia usa essas palavras de forma intercambiáveis. Então, qual é a verdade sobre quem nós somos? Qual é a verdade sobre quem o homem é? O homem, ele é alguém criado por Deus, com um corpo que é dádiva de Deus. Deus fez o corpo é bom, com uma alma também, que também foi criada por Deus e colocada em nós. Nós somos corpo e alma. Nós não somos uma alma que está pilotando um corpinho ou um corpo que ganhou uma alma aleatoriamente. Nós somos, é isso que nós somos. A nossa integralidade é ser corpo e alma. E bem, o ser humano também não é um ser que está jogado ao acaso. Quando nós vamos ver a Bíblia, além de termos ali a definição do que o homem é, nós temos a definição de para que o homem é. O homem não foi criado no vácuo simplesmente para que ele existisse e procurasse o sentido da vida por aí. O homem foi criado de uma forma bem definida para algo. Bem, a Bíblia nos relata, eu listei alguns motivos, algumas coisas para a qual a Bíblia nos relata que o homem foi criado. Primeira coisa, para glorificar a Deus. Se você esteve aqui no domingo, você entendeu que glorificar é basicamente manifestar a presença de Deus, levar a imagem de Deus por toda a terra. Essa é a primeira finalidade que nós podemos encontrar nas Escrituras de para que o homem foi criado. Espelhar a sua imagem, ficou redundante, ser sustentado por Deus. O homem também foi criado para que Deus o sustentasse. O homem não foi criado para que ele vivesse sozinho ou para que ele mesmo conseguisse ali existir de forma independente de qualquer outra coisa. O homem foi criado para ser sustentado por Deus. Outra coisa, o homem também foi criado para ser eterno, ou no caso, imortal. O homem não foi criado para morrer, não foi criado para que essa tristeza que nos assola, a morte, acontecesse conosco. Bem, e como é que então que nós podemos afirmar essas coisas sobre quem é o homem? Simplesmente porque, como nós vimos no começo, nós cremos que a Bíblia é a verdade. E ao crer que a Bíblia é a verdade e vivemos a partir disso, nós desenvolvemos uma coisa que nós chamamos de uma cosmovisão bíblica. Ou seja, nós entendemos a realidade, a forma como nós vamos enxergar o mundo e tudo que existe, é a partir da ótica que a Bíblia nos apresenta. A partir das informações que a Bíblia nos dá, a partir disso que nós vamos entender o mundo. Dentro disso, quando nós olhamos para o homem a partir de uma cosmovisão bíblica, nós entendemos quem o homem é a partir do relato bíblico. Então, nós como crentes, entendendo que a Bíblia de Deus é a verdade, nós devemos ter uma cosmovisão bíblica, ou seja, nós devemos enxergar o mundo
conforme a Bíblia diz que o mundo é. Ou seja, a forma correta de enxergar o mundo, uma cosmovisão que é bíblica. Mas acontece que a cosmovisão bíblica, ela não é única. E uma cosmovisão, ela é fundamentada em alguns pilares, assim como a própria cosmovisão bíblica também é fundamentada. A primeira coisa, né, se você já fez algum cursinho, teve uma aula de evangelismo, algo do tipo, ou conversou sobre alguém, você viu lá os 4 pilares, talvez, da evangelização ou da revelação do evangelho, né? Que é criação, queda, redenção e consumação. A cosmovisão bíblica ela está estruturada sobre esses 4 pilares. Mas, na verdade, não só a cosmovisão bíblica está estruturada sobre esses 4 pilares, mas todas as cosmovisões, ou seja, todas as formas de enxergar o mundo, também estão estruturadas sobre esses 4 pilares. Bem, o primeiro é a criação, né, que é a noção de origem, de procedência. É como nós acreditamos de onde as coisas vêm. E ali na criação é onde nós formamos lá a nossa antropologia. Como eu disse, nós lemos aqui, né, o livro de Gênesis, na criação de todas as coisas, e na criação aqui nós vemos quem era o homem. Nas outras cosmovisões, existe lá também, lá dentro, a sua antropologia. Por exemplo, na cosmovisão naturalista, vou citar um pouco mais ela à frente, o homem ele é basicamente um animal, ele é basicamente uma evolução de outros organismos vivos. As cosmovisões também consistem em uma queda, ou seja, um problema primordial na existência. A cosmovisão bíblica nos apresenta, né, lá o relato de Gênesis 3, que a nossa queda é quando o pecado entra no mundo, então a raça humana se desvia do Senhor. Esse é o grande problema da humanidade na cosmovisão bíblica. Nós caímos, nós nos afastamos de Deus e nos desviamos do propósito que o Senhor tinha para nós. Ela também tem uma redenção, que é a solução para esse problema. Na cosmovisão bíblica, nós entendemos que a redenção, ela é o trabalho, a obra que o Senhor Jesus Cristo fez para nos salvar. É através disso que vem a redenção. E a nossa redenção, na cosmovisão bíblica, ela é quando o Senhor Jesus nos salva, nos regenera e nos leva novamente ao propósito original que o Senhor tinha designado para nós. E por último, uma consumação. Aonde que toda essa história vai dar? Aonde que vai ser o resultado de toda essa caminhada, de todo esse processo? O que vai chegar no final? Na cosmovisão bíblica, a consumação, ela consiste do Senhor salvando ali os seus, resgatando os seus e restaurando todas as coisas e condenando todos aqueles que se mantiveram em pecado. O dia do juízo final, né, comumente dito. É nisso consiste uma cosmovisão bíblica. Como eu disse, existem outras cosmovisões. Cada cosmovisão, ela estabelece todos esses 4 pilares para, então, desenvolver a sua forma de pensar através disso. Como eu citei, né, a cosmovisão naturalista, na criação da cosmovisão naturalista, via de regra, aceita-se num processo evolucionário. A visão naturalista ela não necessariamente está ligada à teoria da expansão do universo, né, que o pessoal conhece como Big Bang, mas ela desenvolve a ideia de que o ser humano ele é simplesmente um animal que se desenvolveu ao longo do tempo e se diferenciou das demais espécies. A queda na cosmovisão naturalista seria simplesmente os sofrimentos que existem da simples existência do ser humano. A queda ali seria basicamente nós estamos vivos e por estarmos vivos nós nos relacionamos e vivemos e por isso nós sofremos. A redenção seria a amenização desse sofrimento ao máximo e a extensão, a maior extensão possível da nossa existência. Ou basicamente é viver o máximo possível da forma mais confortável possível. E a consumação, numa visão naturalista, não é muito bem definida. A gente vai estender a nossa vida o máximo possível, com o menor de sofrimento possível, e no final a gente vai morrer e é isso aí. Acabou. E bem, a psiquiatria, eu não vou me aprofundar muito nela, mas a psiquiatria ela tem basicamente uma cosmovisão naturalista, ali o que eu havia dito.
Quando o psiquiatra ele vai atender alguém, ele basicamente lida com essa pessoa como se ela fosse ali tentando falar de uma maneira não muito pejorativa, que possa soar, mas basicamente como se o ser humano fosse mais um ser vivo e que ele tem ali seus processos químicos e o psiquiatra, então, intervém nesses processos químicos a fim de amenizar algum sofrimento que possa estar acontecendo. Como eu disse lá no começo, a cosmovisão bíblica, ela nos apresenta uma visão de que o homem ele é tanto físico quanto espiritual. Ele possui tanto corpo quanto alma. Então, na cosmovisão naturalista, que é a cosmovisão adotada, via de regra, pela psiquiatria, a segunda metade citada aí do ser humano, a sua alma, o seu espírito, ela é basicamente desconsiderada. Não existe o elemento que a gente chama de transcendente, o que é espiritual, o que é para além do mundo natural, na visão da psiquiatria. Ela, como todo o ramo da medicina, ela lida com o que é físico e mais objetivo possível, que é fácil, que eu consigo acessar, testar e a parte, basicamente, o corpo do indivíduo. Então, o que um psiquiatra faz? Ele basicamente vai ministrar outras substâncias no indivíduo a fim de amenizar ou ajudá-lo a condicionar determinados comportamentos ou sofrimentos que ele possa estar tendo por conta de alguma condição mais ou menos específica, que pode ser inata daquele indivíduo, que pode ser desenvolvida por alguma questão. E bem, a cosmovisão da psicologia. Agora, a conversa começa a ficar um pouco mais complexa. Enquanto a psiquiatria ela tem uma cosmovisão naturalista, e é basicamente essa a cosmovisão da psiquiatria, né? Alguns psiquiatras eles tomam mão de elementos da psicologia como a ferramenta auxiliar, mas, via de regra, a base deles é a visão naturalista. Na psicologia, as coisas já não são tão simples assim. Na psicologia, para começar, é impossível dizer apenas de a psicologia. Não existe a psicologia. Existem as psicologias. Outro dia eu li um livro que, numa estimativa conservadora, existiam cerca de 350 escolas de psicologia no mundo, escolas mais relevantes. O que isso significa? Que existiam cerca de 350 cosmovisões diferentes sobre o que é a realidade. 350 formas diferentes de enxergar o que existe e como as coisas funcionam. Então, quando nós dizemos a psicologia, é difícil colocar tudo no mesmo barco. Porque existem coisas, quando nós colocamos tudo assim, existem coisas que são completamente antagônicas. Existem proposições e visões dentro da psicologia que não concordam entre si de forma nenhuma. Eu trouxe aqui alguns exemplos de cosmovisões da psicologia para nós podermos analisar. Primeiro, a logoterapia. A logoterapia ela é uma escola psicológica, uma corrente psicológica bem mais recente. Ela foi desenvolvida ali depois da década de 40. O autor principal dela é o Viktor Frankl, e ele desenvolveu a teoria dele enquanto ele foi preso, né? Ele era judeu, ele ficou um tempo preso num campo de concentração, e ali ele desenvolveu essa teoria. Bem, na teoria de Viktor Frankl, basicamente, o ser humano ele precisa de um sentido para viver. Né? Enquanto ele estava ali, ele estava passando por muitos sofrimentos, muitas tristezas, e enquanto ele estava ali, ele começou a refletir, ele que era um psiquiatra de formação, ele começou a refletir por que é que alguns prisioneiros se matavam no campo de concentração, enquanto outros prisioneiros tentavam resistir e fugir a todo custo. Ele chegou à conclusão de que aqueles que se matavam, via de regra, é porque eles haviam perdido o sentido para a vida deles. Eles não viam mais o porquê ele está vivo mediante tanto sofrimento, e então eles decidiam se entregar à morte. E, bem, os 4 pilares da logoterapia, logo inclusive vem da palavra logos, né, do grego, que é a ideia de sentido, e então ele faz esse jogo de palavras tipo sentido, terapia de ter sentido para a vida, por isso o nome.
Bem, o primeiro pilar, a criação, né, ou a antropologia do Viktor Frankl. O que é que ele acredita que o homem é? Ele acredita que o homem é um ser que tem vontade de sentido, que essa é a natureza mais básica do ser humano. Para o Viktor Frankl, o que o ser humano quer de verdade, o grande desejo da vida dele, da existência dele, é ter um sentido para a vida. É isso que o ser humano quer. Ele quer simplesmente encontrar algo pelo qual vale a pena se dedicar, algo que vai dar sentido para a vida dele. É isso que ele quer. O ser humano ele tem vontade de ter sentido para a vida. E, bem, a queda, né, o problema que aflige, então, os seres humanos, para Frankl, é justamente quando, então, o indivíduo não tem um sentido para a vida. Se você não tem um sentido para a vida ainda, ou se você não encontrou o seu sentido, então você tem o maior de seus problemas. Esse é o grande problema da humanidade. As pessoas não têm um sentido para a vida. Bem, a redenção para Viktor Frankl era o indivíduo encontrar um sentido. Mas a forma como Frankl propõe que esse sentido seja encontrado é a seguinte. Ele propõe que esse indivíduo ele vai encontrar um sentido ou no amor, quando ele talvez se casar ou montar uma família, e ele se dedicar integralmente àquilo ali, então nisso ele vai encontrar o sentido para a sua vida. Uma contribuição para o mundo. O próprio Viktor Frankl assume que o sentido que ele encontrou foi contribuir para o mundo. E o que seria isso? É basicamente como, através do seu trabalho ou daquilo que você faz, você vai tornar o mundo um lugar melhor. Por exemplo, antes de Frankl ser capturado e levado para um campo de concentração, ele já desenvolvia pesquisas na área da psiquiatria. Depois de preso, né, ele foi preso e ele conseguiu, de alguma forma, né, salvar uma parte das suas pesquisas, ele ainda tinha aquilo em mente, e ele disse que o que o manteve vivo no campo de concentração foi crer que ele seria liberto dali e que as suas pesquisas contribuiriam para a melhora da vida das pessoas no mundo. Então, ele elenca que depois do amor, de encontrar algo para você amar e se dedicar àquilo, a segunda forma de você encontrar um sentido para a vida é encontrar um bom trabalho para você ajudar o mundo a ser um lugar melhor. E a terceira forma que ele elenca é basicamente, não é necessariamente uma forma, mas é um meio. Ele diz que a terceira forma que você pode encontrar um sentido para a sua vida é, então, num momento de sofrimento, você observar a sua vida e ver o que é que está impedindo você de se matar. Dessa forma, não é necessariamente um meio, mas é como se para ele o sofrimento fosse um catalisador, algo que colaborasse para que seus olhos fossem abertos e você identificasse então qual é o sentido que você tem para a sua vida. Eu gosto de brincar que o Viktor Frankl ele descobriu o princípio da idolatria. Que ele diz que você pode encontrar o sentido para a sua vida em absolutamente qualquer coisa. No livro dele, ele afirma que você pode encontrar o sentido da sua vida em basicamente acordar todos os dias de manhã e regar as suas plantinhas. Esse pode ser o sentido da sua vida. Se isso está satisfazendo a sua vontade e sentido, isso nada impede que isso seja o grande sentido para a sua vida. Dessa forma, absolutamente qualquer coisa que nós vivamos para ele pode ser aquilo que vai dar a razão para a nossa existência. E qual é a consumação do Viktor Frankl? É basicamente você, então, viver tudo que você tem para viver, né? Ali usar, né, o que você descobriu do sentido da sua vida e morrer, e é isso aí. Parabéns, você viveu uma vida com sentido. Bem, a segunda escola que eu escolhi aqui é a psicanálise, porque eu acho que ela é a mais famosa e ela é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando se fala em psicologia. Para começar, uma informação que pode ser útil, a psicanálise ela praticamente não é psicologia, no sentido de que ela é um braço tão independente que ela praticamente não anda junto mais com a psicologia. Tanto que você pode se tornar um psicanalista sem se tornar um psicólogo.
basta você ter um curso superior e ingressar lá não lembro o nome agora, mas é como se fosse a Escola de Formação dos Psicanalistas, né? E você tem que passar um tempo em análise, depois você vai fazer seus estudos da obra do Freud e de alguns outros atores que colaboram, e você pode ser nomeado, então, um psicanalista. A psicanálise ela é tão própria que, então, ela é considerada esse braço à parte. E aí aquela imagem que a gente tem do consultório psicológico, né, que é aquele divã para a pessoa deitar e ficar falando, enquanto o camaradinho vai só anotando, essa é uma visão da psicanálise. Isso é o que, via de regra, acontece na psicanálise por conta do método de tratamento dela, né, que a gente pode chamar assim, que é a associação livre, onde o psicanalista permite que a pessoa fale quanto achar conveniente, até que ela, de alguma forma, elabore seus problemas. Mas então, na psicanálise, qual é a criação da psicanálise e, consequentemente, a sua antropologia? Para a psicanálise, o ser humano ele é um ser que tem vontade de prazer. O que isso significa? Que o ser humano, o grande desejo, o grande anseio, o grande motivo para que o ser humano viva é que ele se satisfaça. É que ele satisfaça os seus desejos e o seu prazer. Inclusive, a teoria de desenvolvimento do homem na psicanálise é chamada de teoria do desenvolvimento psicossexual, e Freud ele associa ali as fases do desenvolvimento a etapas da satisfação do indivíduo durante o seu crescimento. Por exemplo, ele fala, que a primeira fase, né, do desenvolvimento psicossexual é a fase que ele chama de fase oral, quando o indivíduo, a satisfação dele, essa satisfação do prazer dele é quando ele se amamenta da sua mãe. Então, toda a sua satisfação acontece ali na sua boca, porque ele está se amamentando da sua mãe. A segunda fase é a fase que ele chama de fase anal, porque é quando o indivíduo começa a ter controle, então, de quando ele vai fazer cocô ou xixi, que é nesse momento o indivíduo começa a satisfazer por ter esse poder. Né? São ao todo 5 fases, e nenhuma dessas fases, na penúltima para a última, acontece o que a gente vai chamar da queda da psicanálise, que é o problema, que é basicamente o que acontece na fase que o Freud ele chama de complexo de Édipo ou Electra para as meninas, que é basicamente baseado num mito grego, né, a história de Édipo é um rapaz que ele se apaixona pela sua mãe, então ele mata seu pai para ficar com a sua mãe, e o de Electra é uma história mais ou menos parecida. Então, nessa fase, o que acontece? Mais ou menos quando a criança tem ali entre seus 5 e 7 anos, a criança, né, o menino se apaixonaria pela sua mãe e a menina se apaixonaria pelo seu pai. E nesse momento, o que o pai ou a mãe, né, deve fazer, a mãe no caso da menina e o pai no caso do menino, é mostrar para o filho, para a criança, que o pai ou a mãe, né, o seu cônjuge, não pertence à criança, mas pertence ao pai. É um processo que ele chama de castração. E nesse momento, o que acontece? Nesse momento, a satisfação que esse indivíduo tinha ali pelo seu pai ou pela sua mãe, que satisfazia todo o seu prazer, essa satisfação é rompida por conta desse processo de castração. E esse indivíduo, então, vai se tornar um ser desejante de satisfazer de novo esse prazer. E toda a sua vida vai ser baseada agora em buscar satisfazer esse prazer que ele tinha, que o menino tinha na mãe ou a menina tinha no pai, até que ele vai passar a vida inteira procurando satisfazer isso e nunca vai conseguir. O Freud fala que ele nunca vai conseguir fazer isso. Durante esse processo, nós temos lá aquilo que eles chamam de id, ego e superego, né? Você já deve ter ouvido falar disso por aí. Essa é uma parte da teoria da psicanálise. Nesse momento acontecem traumas, acontece uma coisa que ele chama de recalque, que é basicamente você pegar os seus traumas, as suas tristezas da vida e ficar enfiando para baixo do tapete. E então, né, esse é o processo da queda da psicanálise. E a redenção vai ser justamente a terapia, que na psicanálise tradicional é ad infinitum, você vai fazer terapia durante toda a sua vida, e num processo de associação livre, né, que eu disse que a forma do psicanálise te atender é permitir que você ouça fazendo ali apontamentos para te ajudar a cavucar em algumas coisas, e você então elaborar os seus traumas e algumas questões, inclusive cavucando ali onde estão os recalques.
E a consumação não é exatamente bem definida, né? No final das contas, as consumações aqui são quase todas naturalistas. Você vai passar a sua vida toda por esse processo, amenizando o seu sofrimento, vai viver o máximo que você pode, e no final você vai morrer. Outra escola da psicologia, agora, né? O behaviorismo. O behaviorismo, ele é, basicamente, a gente teria a psicanálise numa ponta e o behaviorismo mais ou menos na outra ponta. O que o behaviorismo é? Behaviorismo é a palavra abrasileirada, né? Que vem de behavior, que é comportamento em inglês. É basicamente a terapia comportamentalista. Então, o que é a criação para o behaviorismo? É uma antropologia também naturalista. O indivíduo, o ser humano, ele é um ser que é um organismo que está vivo aqui e tem um grau de desenvolvimento muito alto e, portanto, ele tem questões com as quais ele precisa lutar. Qual é a queda do behaviorismo? Como o ser humano ele é só um indivíduo, ele é só um organismo, organismos têm comportamentos. Por exemplo, uma coisa que o behaviorismo não admite é a existência da mente. Ele faz parte de uma ala da psicologia que as pessoas, né, que costuma ser classificada como psicologia científica, que é basicamente a psicologia que tenta ser mais objetiva possível, tentando ser um pouco menos filosófica. Então, o que o behaviorismo faz, né? O behaviorismo que foi criado por Pavlov, depois o behaviorismo radical, que é desenvolvido por Skinner. Ele faz a seguinte pergunta: você consegue apontar para mim onde está a mente? Você consegue acessar a mente? Você consegue me dizer o que é a mente, basicamente, né? Se nós tivermos que definir a mente, nós dizemos a mente é a mente. É difícil definir o que é. Então, o que ele diz? Olha, basicamente o que existe são comportamentos. E no seu cérebro, que é um órgão, existe transmissão de informações através de impulsos eletromagnéticos, enfim, e através de sinapses. E é basicamente isso que existe. Você não tem uma mente e menos ainda uma alma, né? O que você tem são comportamentos que geram pensamentos. Por exemplo, pensamento para o behaviorismo é um comportamento. O sonho é um comportamento, os desejos são comportamentos derivados de hormônios e de vários elementos. Então, o que acontece? No behaviorismo, qual que vai ser a queda? A queda vão ser comportamentos disfuncionais ou comportamentos que tragam sofrimento ao indivíduo. Por exemplo, você é viciado em cigarro e quer parar de fumar. O que você faz? Você procura um psicólogo behaviorista, ele vai te ajudar a condicionar seu comportamento para que você pare de fumar. É bem objetivo. Provavelmente na anamnese dele, que são as primeiras consultas, ele vai virar para você quais são os seus objetivos, o que está te trazendo aqui, tem alguma questão que está te importunando mais, você vai falar, olha, eu tenho esse problema, eu quero ajudar com isso. Então, por exemplo, vamos supor que o seu problema é que você briga muito com o seu cônjuge. Ele vai te ajudar a identificar ali as situações ou condições que talvez te deixem mais irritados e te ajudar a controlar esses comportamentos. Que é a redenção, né? O recondicionamento de comportamentos. É assim que você vai se redimir no behaviorismo. Você vai transformar a sua vida através do recondicionamento de comportamentos. E a consumação, bem naturalista também. Você vai viver uma vida recondicionada, você vai parar com comportamentos que te faziam sofrer, você vai agora ter uma vida mais saudável, né? E é isso aí, vamos ver. Fazendo um adendo aqui, eu não tinha colocado isso, mas uma coisa que o pastor Enoque sempre fala aqui, especialmente nas quinta-feiras, né? Um dos grandes problemas disso aí, porque, por exemplo, crentes têm vícios. Todo pecado tende a ser um vício. Se você tem problema muito constante com o pecado, isso é um vício. Se você, talvez, né, se você teve o privilégio de crescer na igreja, nunca aprendeu a beber, nem a fumar, nem a usar droga e tal, maravilha. E se você se converteu mais velho, é provável que você veio com alguns vícios. E é bom, sim, tratar algumas coisas que fazem mal para o seu corpo. Como eu disse no começo, o corpo, ele também nos foi dado por Deus, nós também devemos nos importar com o nosso corpo. Mas a raiz do problema, o pecado continua ali. O que causa
essa busca de satisfação, que basicamente um vício é isso, você está buscando a sua satisfação em algum local, continua ali dentro do seu coração. E bem, vou parar por essas 3 escolas. E aí você deve pensar, né? Poxa vida, José está descendo ali a pancada nas escolas de psicologia, meu Deus do céu, não dá para aproveitar nada disso aí, vamos jogar tudo fora, meu Deus, queimem os psicólogos, não faça isso, por favor. Mas, gente, tem que jogar isso tudo completamente no lixo? Não. Vamos com um pouquinho de calma. Tem problemas? Existem problemas? Existem problemas sim. Só que existe uma coisa que nos foi concedida pelo Senhor, e como eu citei hoje, e disse bastante domingo também, né? Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. E quando nós pecamos, né, a nossa imagem ficou borrada, mas nós não deixamos de ser completamente imagem de Deus. Por isso que, inclusive, é um pecado tão grave você assassinar ou fazer mal a outro ser humano. Porque você está fazendo mal à imagem de Deus. Por mais que às vezes ele seja uma imagem completamente borrada e detonada por causa do pecado, aquele ser humano ainda é imagem de Deus. E como imagem de Deus, né, a gente estudou na escola bíblica no semestre passado, nós temos algumas características, né, que nós chamamos lá de atributos comunicáveis, puxa aí pela memória, que são características iguais às de Deus ou semelhantes às características de Deus. Uma dessas características, nós vemos no começo, né, Gênesis 1:1, criou Deus. Uma das características que nós temos em semelhança ao nosso Criador é a capacidade de também criar coisas e criar coisas boas. Nós não criamos do zero como Deus cria, mas nós transformamos coisas. Então, o indivíduo, por mais perdido que ele seja, por mais pecador que ele seja, por mais que ele não conheça Cristo, que ele ignore a Bíblia, ou talvez até odeie a Bíblia de Deus, ele ainda é, mesmo que borrado, imagem de Deus, e nele ainda existem características que refletem o Criador. Isso faz com que todas as pessoas sejam capazes de criar coisas boas. Nesse sentido, o que é que nós podemos encontrar? Bem, existem pontos de verdade em praticamente tudo que nós podemos ler, pelo menos tudo que eu já vi de psicologia até hoje, é possível identificar pontos de verdade ali dentro. Por exemplo, pegando aqui as conversas, as escolas que nós vimos hoje, né, a logoterapia. É verdade que o ser humano precisa de um sentido para viver? É verdade. O ser humano precisa de um sentido para a vida. Mas qual é esse sentido? O problema que nós encontramos é quando nós vamos pegar ali o pacote óptico completo, né? Se nós estamos falando de cosmovisão, a forma de enxergar, quando a gente pega esse pacote óptico completo dessas escolas, aí sim a coisa não fica tão legal. Aí sim nós começamos a pegar os erros e colocar tudo junto ali. Mas existem pontos de verdade dentro desses elementos. O ser humano ele precisa de um sentido para viver e ele tem esse sentido que lhe foi atribuído por Deus. Nós vemos uma lista lá no começo. O ser humano foi feito para glorificar a Deus, foi feito para se relacionar com Deus. Existe uma série de ordenanças, as leis que a Bíblia nos dá, os mandamentos que a Bíblia nos dá, é aquilo pelo qual nós devemos viver. O nosso sentido de vida está contido na palavra de Deus. Aquilo que nós devemos viver e fazer está contido na palavra de Deus. Citando mais uma vez domingo, lembra que eu falei que nós devemos fazer discípulos, fazer com que as pessoas se tornem mais parecidas com Deus? Esse é um dos principais sentidos de vida para o crente. É isso, você não tem pelo que viver, está desanimado? Você tem um trabalho para fazer, você tem que fazer que as outras pessoas sejam mais parecidas com Deus. Você tem um sentido de vida. Agora vamos lá para a psicanálise, por exemplo. Existem traumas na vida das pessoas? Existem. Existem coisas que nós jogamos lá debaixo do tapete, chutamos lá dentro do nosso coração e não queremos que ninguém nunca toque naquilo, porque dói demais e quando alguém vai falar, você fica se esquivando e escorregando? Existe. Às vezes é necessário que a gente fale e desabafe e coloque muita coisa para fora, ponha muito lixo para fora. Isso é bom também. Nós precisamos desabafar também. Mas, mais uma vez, a coisa já não fica tão legal quando a gente pega o pacote completo.
as bases sobre quais essas conclusões foram chegadas não são boas bases. São bases que estão equivocadas. Então nós vamos falar para o behaviorismo, né? O comportamentalismo. Existem comportamentos em nossa vida que às vezes a gente precisa ter que dar uma condicionada, ter que remodelar algumas coisas. Por exemplo, quanto tempo você gasta usando o celular por dia? Você já se pegou, às vezes, ali, você viu que você tinha meia hora que você estava subindo e descendo o videozinho lá? Você já se pegou, às vezes, assistindo uma série, quando você viu tinha 2 horas que você estava vendo uma série? Ou então, você só consegue fazer determinada coisa se você tiver com o telefone por perto e tal? Às vezes, alguns desses comportamentos a gente tem que dar uma recondicionada. A gente tem que fazer alguns exercícios. Por exemplo, eu tenho dificuldade com o aparelho telefônico. Eu estava conversando essa semana mesmo com a Vitória que para mim conseguir ler, para valer mesmo, né, tem que ler bastante coisa, eu coloco o timer no celular e deixo ele bem longe. Depois que ele passa, eu consigo colocar 20 minutos, meia hora, e eu deixo ele lá bem longe e tal, e vou lendo. Enquanto ele não despertar, eu não paro de ler, não paro para fazer mais nada. E quando ele desperta, então, eu dou uma folguinha, vou lá, dou uma olhada no telefone e depois coloco de novo, passo uns 5 minutinhos ali, vou no banheiro, tomo água, depois eu volto e continuo fazendo. Porque se eu não fizer isso, eu leio 2 páginas e dou uma conferida no WhatsApp. Aí eu dou uma conferida no WhatsApp, aí eu vou pro Instagram. Aí eu vou pro Instagram, eu abro um videozinho. Aí eu abro um videozinho, começo a rolar o feed pra cima. Quando eu vejo, tem 20 minutos que eu tô ali. Então, existem algumas coisas que sim, nós temos que condicionar na nossa vida. Nós temos que fazer alguns exercícios. Mas isso não é suficiente sozinho. Nós não somos só organismos condicionáveis. Nós somos seres completos, que têm corpo, alma, né? A mente, vamos deixar essa discussão para lá. Mas então, né, como eu disse, a raiz do problema, aquilo ali é só a pontinha do iceberg. Nós também temos que tratar a raiz do problema. Bem, isso tudo para chegar nesse ponto. E o aconselhamento bíblico? Afinal de contas, onde que está o aconselhamento bíblico nessa questão? Bem, como eu disse, vocês lembram que eu disse no começo que a Bíblia ela é a verdade completa e ela é a verdade para todas as pessoas? Então, mesmo que você não acredite em mundo espiritual ou alguma coisa do tipo, meu irmão, meu querido, você tem uma alma ou espírito, pode chamar qualquer um dos 2 nomes. Você pode negar isso o tanto que você quiser. A Bíblia, ela é a verdade, simples assim. Portanto, quando nós consideramos isso, considerando que todas as pessoas, inclusive nós, somos corpo e alma, o aconselhamento bíblico, ou seja, pegar as verdades que nós encontramos na palavra de Deus a respeito de quem nós somos, do que nós devemos fazer, do que nós devemos crer, do que é que nós necessitamos. Quando nós usamos do aconselhamento bíblico em nossas vidas, é a única forma de buscarmos ajuda de uma forma completa. O aconselhamento bíblico é o único aconselhamento que vai tratar simultaneamente corpo e alma. Inclusive, é muito bom enfatizar que o aconselhamento bíblico trata o corpo sim. Muitas vezes nós temos uma visão errada, uma visão que vem da filosofia grega, não é uma visão bíblica, de que o corpo ele é mau e a gente vai morrer, ele vai ficar aqui, e a nossa alma vai subir para Deus e ser feliz para sempre. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta que nós somos corpo e alma. Afinal de contas, nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou? Se nós cremos que Jesus ressuscitou, nós não cremos que Jesus ressuscitou em corpo? Jesus não ressuscitou só uma alma penada lá e depois apareceu para os discípulos lá. Não foi isso que aconteceu. Jesus ressuscitou em corpo físico. Jesus ele está vivo, entendeu? Ele está vivo com um corpo. Vocês lembram quando Tomé duvidou? Ele falou assim, se eu não colocar meu dedinho lá no buraco da mão dele, se eu não cutucar a costela dele, eu não acredito. E Jesus chega para Tomé e fala aqui, põe a mão então. Aqui, Tomé, põe a mão. Jesus ressuscitou em corpo. E quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá orientações que são espirituais e nos dá orientações que são físicas. Quando a palavra de Deus tanto bate na tecla do descanso,
que nós devemos confiar em Deus, que nós não devemos nos matar achando que nós vamos sustentar. Isso não afeta seu corpo, não? Quando a palavra de Deus diz que o nosso sustento será provido pelo próprio Deus, que não permite que nem o passarinho passe fome, quanto mais os seus filhos, a nossa alma ela não precisa comer arroz com feijão, mas nosso corpo precisa. Isso não é Deus nos apresentando um tratamento? A nossa ansiedade, quando nós estamos ansiosos, e que existe um processo químico mental muito grande por trás da ansiedade, isso é verdade. Mas, às vezes, a nossa origem da ansiedade é justamente por um medo daquilo que está no futuro, porque nós nos esquecemos da soberania de Deus. E quando o Senhor volta falando, olha, não fique preocupado, eu vou sustentar, confie em mim e tal. O Senhor não está tratando o nosso corpo, não? Se você já teve um ataque de ansiedade, você sabe que o seu corpo foi muito afetado por isso. Se você já andou ansioso, se você já teve taquicardia, se você já sentiu um aperto no peito, se você já ficou desorientado. A palavra de Deus, ela trata tanto o espírito, a alma, quanto o corpo. Ela é a única capaz de tratar de forma perfeita essas duas áreas. E aí fica essa pergunta, né, que eu deixei. Poxa, então eu posso ir a um psicólogo ou um psiquiatra? Vou responder primeiro do psiquiatra, que é um pouquinho mais fácil. Como eu disse, o psiquiatra, ele vai te tratar, pelo menos na sua base mais original, como um organismo vivo que funciona de um determinado modo. E ele vai intervir nessa forma como o seu corpo funciona. Essa é a forma mais primária. Como eu disse, existe inclusive uma diferença, sempre vai existir uma diferença entre o que é teórico e o que é a prática. Alguns psiquiatras tomam mão de teorias auxiliares para ajudar a colaborar, mas mais essencialmente é isso que o psiquiatra vai fazer. Então, por exemplo, como eu citei aqui a ansiedade. Às vezes, a sua ansiedade, mesmo tendo uma raiz pecaminosa, chegou num ponto tão profundo que para você remediar os sintomas da ansiedade, é necessário que você tenha uma intervenção física medicamentosa. O remédio vai curar a raiz da sua ansiedade? Não vai. Ele vai te dar uma janela, ele vai te ajudar a dar um arranque ali, sair daquele buraco que você está, para você aprumar um pouquinho, então, e tratar a raiz do problema. Da mesma forma como a depressão. A depressão, todos os nossos problemas sempre serão físicos e espirituais, porque nós somos uma coisa só. Não existe problema que é só espiritual, nem problema que é só físico, mas existem intervenções tanto físicas como espirituais. Nós podemos ficar deprimidos por questões que são, às vezes, mais espirituais do que físicas. Às vezes nós podemos estar com uma saúde completa, fazendo academia, tendo lá alimentação bacana, mas a nossa vida, nosso relacionamento com Deus está tão destruído que nós começamos a perder o brilho do que é a realidade. Nesse momento, talvez, com as considerações de um psiquiatra, pode ser que um remédio vai te ajudar a dar um arranque, sair daquele buraco que você se encontra, para então você olhar e falar, opa, onde é que está a raiz do problema? Então, tranquilo. Agora, ir ao psicólogo. Como eu disse, que psicólogo? Mais uma vez, como eu disse a respeito da psiquiatria, existe uma diferença entre o que é teórico e o que é prático. Pode ser que, por exemplo, eu disse aqui que às vezes você quer apenas condicionar um comportamento, você quer a ajuda do psicólogo para parar de mexer no celular que você está mexendo demais, você quer ali buscar com ele ferramentas para isso. Beleza, ótimo. Mas existe diferença entre o que é a teoria, o que é o ideal, que deveria ser praticado, e o que realmente é praticado. O que eu recomendo, o que eu creio que deve ser feito? Primeiro, avalie a sua própria cosmovisão. A sua cosmovisão está certa? Você tem enxergado o mundo através de uma ótica bíblica? Quando você pensa em você pensa que a sua grande missão é levar a imagem do Senhor? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você crê que mesmo que a morte te alcance, isso não é o fim? Que não é a pior coisa que realmente pode acontecer com você? Você crê que o sofrimento
às vezes, é provindo da parte de Deus e ele é necessário? Por quê? Como eu disse, existe diferença entre o que é teórico e ideal e entre o que é prático. No Brasil, especificamente, a psicologia ela é muito contaminada por alguns elementos. A formação psicológica, via de regra, é muito contaminada. Com discursos como nós devemos ser agentes de transformação social, nós devemos combater as desigualdades, nós devemos ajudar as pessoas a serem felizes. A psicologia foi feita para amenizar o sofrimento e dar conforto às pessoas. É uma visão um pouco contaminada. E além dessa contaminação geral que existe, ainda existe a contaminação da cosmovisão da pessoa que vai te atender. A pessoa que vai te atender, ela não tem só a cosmovisão da teoria que ela está aplicando. Ela também tem a cosmovisão da vida dela. Então, se ela é uma pessoa ateia, por assim dizer, ela vai te orientar ou ela vai te ajudar a catalisar aquilo que você tem apresentado para ela numa direção que condiz com o que ela acha que é a realidade. Então, se ela crê que a realidade é que nós simplesmente devemos amenizar nossos sofrimentos e estender o máximo possível a nossa vida, as conclusões que ela vai te orientar a chegar são essas. Mas como eu disse, então, chuta, queime os psicólogos. Não queime os psicólogos. Se você tem questões que você crê que precisa de uma ajuda terapêutica regular, como eu disse, primeira coisa, avalie a sua cosmovisão. Você está firme no que você acredita? É isso mesmo? Segunda coisa, que é uma orientação agora bem específica para quem é dessa igreja aqui ou convive com essa igreja. Cara, procura os seus pastores. Seus pastores não são alheios e alienados quanto ao mundo, não. Eles são pessoas que provavelmente conhecem mais de psicologia do que muitos psicólogos por aí. Procure orientação com eles. Não vai te matar, não. Se você já se aconselhou com o pastor Arnaldo, você sabe que ele é bem mais calminho pessoalmente do que quando ele está pregando. Ele não vai te bater, mas ele vai te orientar. Então a questão é pegar e jogar tudo isso fora? Não, como eu disse, existem pontos de verdade, existem pontos em que pode haver contribuição, mas nós não devemos colocar a nossa esperança e colocar a nossa e transformar as cosmovisões dessas teorias na nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão é muito bem definida. A nossa cosmovisão implica em saber que nós somos feitos para a glória de Deus e não para o nosso próprio conforto. Então, essas são implicações sérias que você deve levar em consideração ao passar por situações na sua vida. E outra coisa também, né? Você está buscando o Senhor, meu irmão? Você está firme aí no básico que você tinha que fazer? Está dormindo? Está comendo direito? Sim, isso é 70% do caminho andado. E agora, por fim, eu acho que a consideração talvez mais ignorada e a mais importante que nós podemos ter é que uma vez que a psicologia ela trata, o aconselhamento bíblico trata corpo e alma, e ele não só trata corpo e alma, ele trata corpo e alma numa perspectiva eterna. Olha só que interessante. Outro dia eu compartilhei isso com o pastor lá, que ele também achou legal. E eu achei isso mega legal. Imagina que você vai lá na Unimed hoje fazer um plano de saúde. E aí você tem todos os planos que tem lá. Esse plano aqui te dá direito a isso, esse te dá direito a aquilo, beleza. Só que aí tem um plano lá que é o seguinte. Você vai pagar aqui uma mensalidade mais ou menos cara, né? Porque o plano é bom. Presta atenção, o plano é bom. Só que é o seguinte, a Unimed nunca vai te atender em absolutamente nada que você tem. Você pode sofrer um acidente, você pode ficar depressivo, você pode ficar doente, dar câncer, tudo que dá. Ela não vai te atender em nada. Ela assim, fica aí e se vira. Só que, quando você morrer, a Unimed vai ter o poder de ir lá te ressuscitar num corpo completamente perfeito, que nunca vai ter nenhum sofrimento, e te mandar para um mundo completamente perfeito, em que todo mundo é perfeito,
E que não existe dor, nem sofrimento, nem absolutamente nada. E você vai viver lá para sempre também, você não vai morrer de novo, não. E não ia dar fila na porta lá para fazer esse plano, não? Você queria um plano desse? Queria, né? Tá com peso da consciência aí, mas você queria. Porque essa não é a proposta que a Bíblia nos dá, não? Essa não é o que a verdade bíblica nos apresenta? E olha que eu ainda exagerei, porque, na verdade, o Senhor ele não ignora a nossa passagem aqui, não. Ele mesmo promete, cumpre, nos sustentar e nos abençoar de várias formas. Mas, às vezes, a gente ignora a verdade mais básica das Escrituras e simplesmente vive aqui como se não existisse um depois da nossa morte. Como se Jesus não fosse voltar. Como se a coisa mais importante que nós tivéssemos fosse alcançar o nosso conforto e bem-estar aqui. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já abriu mão ou se esforçou mais por alguma coisa. Se você já fez pré-vestibular, se você queria comprar uma casa, um carro, você deve que dar uma apertada, abrir mão de confortos e prazeres para alcançar o objetivo que você alcançava superior, certo? Guardadas as devidas proporções, não é mais ou menos isso que a gente vive, não? O Senhor nos diz, olha, eu sou o seu Senhor absoluto. Me sirva. Eu estou te dando a salvação completa. E a gente acha que 70, 100 anos é muito tempo. Eu acho que esse é um dos motivos, mais um motivo que me faz crer que realmente só crê no Senhor Jesus aquele que o próprio Senhor o regenera. Porque se você for fazer simplesmente um raciocínio lógico, já faz muito sentido crer na Bíblia. Já faz muito sentido se converter. Se você for pensar simplesmente em termos interesseiros, já compensa. Eu sei que nós não cremos nisso por interesse, mas nós cremos na palavra do Senhor porque o Senhor nos regenerou e nos levou a amá-lo. Mas o aconselhamento bíblico, a aplicação da verdade mais fundamental da Bíblia, que é a apresentação do plano da redenção que o Senhor fez para nós, para a glória de Deus, Ele nos está fazendo essa promessa. Se mantenha firme, passe por sofrimentos como Cristo passou, seja fiel ao Senhor, que você vai morrer. Se Jesus não voltar, você vai morrer. É a vida, você vai morrer. Acontece. Depois do pecado, todo mundo morre. Mas depois, você será completamente restaurado. E nenhum bem, nenhum conforto que qualquer um pode ter nos prestado aqui, nada que a psiquiatria, a psicologia, ou a medicina, ou o dinheiro, ou qualquer outra coisa possa nos ter concedido, será tão prazeroso, tão maravilhoso, tão confortável, quanto a eternidade que o Senhor vai nos conceder. Então, meus irmãos, onde procurar ajuda, onde encontrar ajuda? Se você está numa perspectiva meramente minha vida aqui, talvez a palavra do Senhor, talvez o aconselhamento bíblico não é o melhor local para você buscar, não. Se você só está pensando aqui, não é não. Porque o aconselhamento bíblico vai te confrontar e talvez vai te levar a situações que vão gerar sofrimento, sim. Mas, se a sua perspectiva é eterna, o local correto para você buscar ajuda é aqui. A fonte de vida verdadeira é a palavra do Senhor. A fonte de conforto e bem-estar verdadeiro é a palavra do Senhor. Só aqui nós vamos tratar verdadeiramente todas as nossas mazelas e só através da palavra do Senhor todas as nossas mazelas de verdade serão curadas. E curadas para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude, então, a procurar ajuda no lugar certo. A ter os olhos no lugar certo. Porque se nós fizermos isso, aí sim a nossa vida está resolvida.